meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. Oh, meu Deus é o Deus do impossível, que fará o impossível pra você, que fará o impossível por você. E aí, estão se conectando? Estão escutando a gente direitinho? Daqui a pouco a gente já vai iniciar o culto. Sejam todos bem-vindos. Amém. Boa noite a todos. Esse tempo de confinamento, de repente, também, para mim, tem sido um tempo de questionamentos, né? Questionamentos meus
com Deus, né? A gente fica se questionando os porquês fora da gente e dentro da gente. Eu acho que é um tempo da gente se confinar com Deus, né? Além desse confinamento externo, que de certa forma envolve dentro da nossa casa, mas é um tempo do nosso confinamento com Deus, do nosso a sós com Deus. E acredito eu que Deus tem muita coisa para ensinar pra gente nesse período, principalmente de tirar um tempo com Ele, né? Assim como Jesus, que se retirou e foi ao deserto, de repente esse é o nosso deserto, né? De repente é o seu deserto. E acredito que é um bom tempo para a gente poder separar esse momento para estar a sós com Deus. E eu tenho refletido bastante sobre isso nessa semana, no decorrer dessa semana. E nessa noite eu queria te convidar a adorar a Deus, adorar ao Senhor, ao seu Pai, ao seu Criador, aquele que permite e não permite todas as coisas, que faz com que as coisas aconteçam ou não aconteçam. Então tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus. Não pense você aí que está fora do controle de Deus. Fugiu do nosso controle, mas não do controle do Senhor, né? Então eu queria te convidar nessa noite a adorar ao Senhor. Você que está aí na sua casa com a sua família, que você possa se colocar em oração, que você possa estar orando por este período de louvor, pela palavra que virá em seguida, pelas pessoas que de repente, os irmãos que não têm acesso nesse momento, né, por aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos, que estão espalhados pelo mundo, né, os cristãos que são perseguidos, que estão em prisões, que estão também passando por esse vírus, né, que estão nessa enfermidade aí. Esteja orando por eles nesse momento, clamando a Deus e pedindo ao Senhor para que nada saia do controle dele, né? Que a gente entenda isso de uma vez por todas, que tudo está nas mãos do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor, a minha, a vida do Jeff está nas mãos do Senhor. E vamos adorar a Deus essa noite. A primeira música que nós vamos cantar é Recebi um Novo Coração do Pai. Você recebeu um novo coração do Pai? Se você não recebeu, se você está assistindo a gente aí na sua casa, não recebeu esse amor que é maior que todas as coisas, que todas as enfermidades, que todas as doenças, que todos os nossos problemas, esse amor está batendo na porta do seu coração nessa noite. Amém? Coração que é inspirado.
orar, meditar. É tempo de se prostrar na presença do Senhor. É tempo de se humilhar, é tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de tudo aquilo que a gente não tem costume de fazer ou de repente muitas vezes a gente esquece de fazer. Ou não damos tanta prioridade. Mas que não seja só num tempo de angústia que a gente lembre da importância de buscar ao Senhor. Que sempre seja a nossa prioridade. Amém? suba ao Senhor como esperança, que suba ao Senhor de todas as formas, Deus, que o nosso coração possa demonstrar a Ti, Deus. Que nessa noite o Senhor fale conosco por meio das redes sociais, por meio deste culto que está sendo transmitido a tantas casas, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu infinito amor, Senhor, que não nos abandona, nem em meio ao caos, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. Olá, igreja, graça e paz a todos. Para quem não me conhece, que está vendo a gente pelas redes sociais, meu nome é Emerson, sou pastor auxiliar na Igreja Batista de Vila Jockey, trabalho junto com o pastor Marcos Domingues, nosso pastor principal, e também junto com o pastor Alexandre e o pastor Wagner.
tá bom? Nós estamos aqui para compartilhar a palavra com vocês através desse momento de pandemia, né, de quarentena. Então esse é o meio, né, que o Senhor nos proporcionou para poder estar um pouco mais perto de vocês, compartilhando a palavra do Senhor, tá bom? Então eu gostaria aqui de compartilhar um texto com vocês que está na carta de Romanos, tá? Romanos capítulo 12, versículo 12. Gostaria de meditar um pouco com vocês sobre esse conselho, essa instrução de Paulo aos cristãos da cidade de Roma. Tá joia? Gostaria de estar compartilhando com vocês. Antes de ler aqui a palavra e começar a compartilhar, eu gostaria de fazer uma pequena oração. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse tempo de palavra do Senhor, de estudo, de poder ler a Tua palavra e de ouvir ela também, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A Tua palavra ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. E nós precisamos da Tua palavra nesses dias, Jesus, para nos orientar diante de tudo que tem acontecido no cenário, Pai, brasileiro e mundial, Senhor. Pai, eu não sei, Senhor, orar como convém, mas o Teu Espírito me auxilia. Deus, nas minhas fraquezas, eu também não sei, Pai, compartilhar, Pai, a Tua palavra, Pai. Se não for o auxílio do Teu Espírito Santo, eu não consigo, Senhor. E eu dependo do Senhor para este momento aqui com os meus irmãos, Pai, através das redes sociais, Pai. Eu dependo da Sua graça, que o Senhor me ajude, Pai, a compartilhar com eles um pouco do que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias, Pai, através de toda essa situação que temos visto, Pai, que temos ouvido e vivenciado, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, Senhor. Amém, Pai. Bom, queridos, eu queria ler com vocês então o versículo 12, tá bom? De Romanos capítulo 12, versículo 12. Se você tiver com a sua Bíblia aí, fica com ela aí do seu lado. Eu vou utilizar outros textos depois e aí você pode estar acompanhando junto comigo essa leitura. Queridos, um texto que eu tenho lido é justamente esse versículo que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esse é um conselho, né, do nosso querido apóstolo Paulo aos cristãos que viviam na capital do Império Romano, Roma, naquela época, né, hoje a atual Itália, que passa, né, por uma crise muito forte por causa dessa pandemia, né? É um país muito atingido, que foi muito atingido, tem sido, e que precisa também das nossas orações nesse momento, né? Os cristãos que estão lá, assim como aqueles do período do apóstolo Paulo, né, também estão enfrentando dificuldade nesse momento, né? Não só lá, ao redor do mundo, e nós devemos sim estar orando pela Itália e as demais nações. Então ele está dando esse conselho para eles num tempo onde que não era tão fácil ser cristão, né? Como a maioria de vocês deve saber, né? Aqueles que já leram ali os Evangelhos, o livro de Atos, houve perseguição contra os cristãos no primeiro século depois de Cristo, né? E a mensagem do Evangelho até se espalhou para as demais nações, né? Por conta dessa perseguição. Então, você ser um cristão, muitas vezes, era correr risco de vida debaixo do Império Romano, principalmente ali nos 301º ano, né, depois de Cristo. E Paulo está escrevendo justamente para fortalecer pessoas que viviam, né, uma certa ali tensão no ar do que poderia acontecer. Os judeus cristãos já tinham até sido expulsos de Roma, né, por um decreto, por conta justamente deles não serem aceitos lá, mas ainda assim existia uma igreja local, né, que era feita de cristãos judeus e cristãos gentios, como falamos, né? Mas o evangelho que Paulo aqui explica para nós, né, explana durante essa carta de Romanos, no capítulo 1 ele vai dizer que esse evangelho ele é o poder de Deus, né, para todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus, o evangelho é esse poder que ali unia tanto o judeu quanto o grego, né, em prol de um propósito que era de servir a Cristo, de ser uma testemunha do Senhor. Então no capítulo 1 ele fala, né, que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Tá joia? Então o evangelho ele tem esse poder de gerar unidade na igreja, de gerar unidade entre as pessoas, né? E eu creio que esse evangelho está gerando unidade
para a nossa igreja nesse momento de pandemia, né? Não só para a nossa igreja aqui na nossa cidade, São Vicente, mas para a igreja brasileira, para a igreja mundial, né? Estamos juntos através da oração. Alguém já disse que pode calar, né? Uma vez eu ouvi, né, alguém dizer, um missionário, né, que podem calar nossas vozes, podem nos impedir de ir para frente, para trás, de sair de casa, né, mas jamais poderão calar o nosso coração. É verdade, queridos, né? Podem calar nossa voz, nós estamos de uma certa forma limitados para sair e voltar de casa, né, por conta dessa necessidade, mas jamais podem calar um coração, né? E se não me engano eu ouvi isso de um cristão, né, de um missionário que trabalha com a igreja perseguida, não me lembro ao certo, mas creio que sim. E os irmãos sabem que os cristãos da igreja perseguida, né, da Coreia do Norte, do Irã, de alguns países da África, né, da Ásia, eles vivem esse contexto literalmente, tá? Então ele está dizendo àqueles cristãos daquela época: alegrai-vos na esperança, né? E que esperança é essa, meus queridos irmãos? A esperança daquilo que Jesus, né, falou para nós, que está escrito em Mateus 28, na grande comissão, quando ele diz para os seus discípulos assim: olha, eu vou estar com vocês todos os dias da vida de vocês até a consumação dos séculos, né? Mateus 28, né? Mateus 28, versículo 20, eu quero até aqui ler com vocês. Mateus 28, versículo 20. Eu estou usando aqui a minha tradução, é Almeida, século 21, tá? Ele fala assim, ó, o final, parte B do versículo: e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos, na minha tradução, né? Algumas vão colocar a consumação, né, dos séculos, até o final dos tempos. Então essa é uma esperança que nós temos, meus irmãos, que Cristo está conosco nesse exato momento. Cristo está com você, né? Cristo está comigo. Tem uma frase, né, de um pastor, teólogo, escritor, Eugene Peterson, né, que faleceu há pouco tempo, autor da Bíblia Mensagem, que ele diz assim: todo tempo é o tempo de Deus, seja o tempo de choro, o tempo de riso, o tempo de vida, o tempo de morte, todo tempo é o tempo de Deus. E é verdade, meus queridos, para aqueles que estão em Cristo, todo tempo é o tempo do Senhor, sabe? Porque Ele sabe, né, como a palavra diz para nós, o próprio Paulo fala aqui em Romanos, tudo coopera, né, em prol daqueles que amam ao Senhor, para que eles sejam mais parecidos com Cristo. Então esse é um tempo de Deus para nós, né? Deus sabe o porquê dessa pandemia, mas Ele está conosco nesse momento. E Ele sabe o fim dela também, isso é importante, né? Nada foge do controle e da soberania dEle. Então Ele está falando, olha, alegrem-se nessa esperança, né? Nessa esperança de que vocês pertencem a Cristo, de que vocês foram justificados, né, através da fé, pelo sacrifício dele. Essa deve ser uma esperança, queridos. A vida aqui ela é curta, né, mas a nossa eternidade ela é longa, ela é para sempre. Então é nisso que nós devemos nos apegar. Então alegrai-vos na esperança do encontro com o nosso Senhor, né, nos ares, como diz o texto de Paulo em Tessalonicenses. E aí ele continua: sede pacientes na tribulação. Olha só, né? Em momentos de tribulação, de adversidade, eu e você muitas vezes somos tentados, né, a tomar uma decisão precipitada ou a se irar, perder a cabeça. Ainda mais agora que a maioria estamos juntos como família, né, em nossos lares, eu creio que a maioria sim. Então é muito importante a gente ter, né, esse cuidado nesse período, sede pacientes na tribulação. E a paciência aqui está ligada à perseverança, né, porque a tribulação às vezes é algo que vem e demora um tempo, né, demorou, a perseguição ela se estendeu durante uma época, durante anos na vida dos cristãos do primeiro, né, do segundo século ali, da igreja cristã. Então ser paciente também está ligado a você ser perseverante em meio as aflições da vida, tá joia? Eu queria aqui ler com vocês um texto, né, em Tiago, capítulo 5, um conselho do meio-irmão de Jesus, Tiago, onde ele fala sobre a paciência, nos dá um conselho, olha só, um texto muito bom para ler, meditar. Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao 11, eu gostaria de ler com vocês. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que venham as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes,
Fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos felizes os que suportaram aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhes deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então aqui nós temos uma exortação de Tiago aos cristãos, da igreja daquela época, de serem pacientes em meio ao sofrimento, em meio à tribulação. Então aqui fica bem claro, você pode acompanhar aí o texto na sua casa, que nós devemos sim ser pacientes. E ele tinha essa consciência, olha, o Senhor, a chegada do Senhor está próxima, que nós chamamos, quando estudamos a palavra, nós chamamos de parousia no grego, que era a ideia ali de um rei ir visitar ali uma cidade, fazer uma visita oficial sobre uma cidade que estava sobre os seus domínios. Era quando um rei ia visitar um local oficialmente que pertencia a ele. Da mesma forma nós esperamos hoje o Senhor vir nos visitar para nos levar para estar com Ele para sempre nas moradas eternas. Ele mesmo falou em João capítulo 14, para não se perturbe o coração de vocês. Ele falou que Ele iria preparar para nós moradas, mas que Ele também iria voltar para buscar aqueles seus discípulos, todo aquele que crê em Cristo. Tá joia, queridos? Então nós devemos ter essa consciência, há sempre esse clima no ar de que o Senhor está para voltar. Jesus mesmo falou, olha, ninguém sabe o dia nem a hora, então eu e você não sabemos. Então existe sim essa expectativa, está sempre essa expectativa no ar de que o nosso Senhor irá voltar. A igreja daquela época já tinha, e nós também devemos ter nesse dia. Jesus também falou assim, olha, assim como foi nos dias de Noé, que os homens se entregavam aos seus pecados, viviam uma vida ali de maneira injusta, cometendo práticas horríveis até, da mesma forma que foi nos dias de Noé, que veio o dilúvio e somente Noé e sua família foi salva, da mesma forma virá o fim sobre essa geração que nós estamos vivendo, sobre a nossa humanidade. Será num dia, num horário que muitos não vão estar ali atentos, espertos. Por isso que a palavra de Deus fala muito para a gente vigiar e orar, porque não sabemos a hora e o fato dessas coisas. Um outro conselho que ele dá aqui, no versículo 9, é: irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Quem é o juiz? Cristo, Senhor da vida, Senhor sobre os vivos e sobre os mortos. Então ele dá um conselho prático de relacionamento, ter cuidado com aquilo que a gente fala. E é muito importante nesse período de reclusão, de quarentena, a gente não prejudicar ninguém no nosso lar. Muito pelo contrário, agora é a hora para a gente aproveitar para ter comunhão, com os maridos com as esposas com os maridos, e com os filhos, e todos ali juntos poderem ter um tempo próximo de oração, de leitura da palavra. Então é importante, queridos, a igreja, principalmente nos seus primeiros 300 anos, ela não tinha templos como nós temos hoje, a estrutura física, ali de concreto ou outro material que seja. E eles viviam nas suas reuniões, em suas casas, eles tinham seus cultos nos lares. Então esse é um momento também para você, pai, você, mãe, você, filho, estimular o tempo com Deus de oração no lar. Sabe, no lugar da briga, no lugar da confusão, no lugar da maledicência, sabe, libere palavras do Senhor, sabe, libere palavras de bênção, de encorajamento, leia a palavra com os seus queridos familiares e tenha um tempo de oração. Eu creio que isso não vai ser perdido, esse tempo não vai ser perdido, não vai ser lançado fora, talvez vai existir muita cura, nesse tempo de oração no lar com a família e leitura da palavra também. E ele continua assim, versículo 10: irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Quem são esses profetas? No caso aqui do Antigo Testamento, que Tiago está se referindo. Nós temos vários, um deles é Moisés, a maioria de vocês já ouviu falar.
o tanto que ele padeceu com o povo ali, 40 anos no deserto, né? Foi um líder e tanto, mas passou por muita dificuldade, muito sofrimento, e mesmo assim o Senhor o guardou, né? O Senhor o defendeu, o Senhor foi o juiz de Moisés naquele tempo, quando muitas vezes ele foi ali acusado falsamente de coisas que ele não tinha feito, e o Senhor estava ali com ele, né? E da mesma forma que o Senhor guardou Moisés naqueles dias, ele vai guardar a minha, a tua vida, se nós assim crer em meio a essa situação, né? E nós temos também outros exemplos, como de Jeremias, que viu a sua própria cidade, Jerusalém, ali capital de Israel, também sendo perseguida pelos seus inimigos, né? As pessoas ali sendo levadas embora da cidade para um outro local. Ele sofreu com aquilo, chorou, né? Nós temos o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Então ele também passou por esse caos social, né? A Bíblia é repleta de relatos de pessoas que viveram momentos de angústia, passaram por dor e sofrimento, como eu e você, né? Uma hora ou outra acabamos passando em nossa vida, né? Não dá para prever algumas coisas, como talvez há 3 meses atrás ninguém imaginava, né? Até dezembro não se ouvia falar de coronavírus, começamos no final para o início de janeiro. Então a gente não sabe, queridos, mas devemos ser pacientes, perseverar. E aí no 11, para encerrar essa passagem de Tiago, chamamos felizes os que suportaram aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Glória a Deus, queridos, que Cristo tem compaixão e misericórdia, que Deus, né, demonstra o amor dele por nós, como diz também em Romanos, onde Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Ninguém merecia nada, queridos, eu e você não merecemos, mas ele dá o exemplo aqui para a gente seguir de Jó, né? Todos sabem que Jó sofreu uma tragédia familiar. Jó perdeu seus filhos, né? Você pode ler no livro dele, no capítulo 1, 2, e mesmo assim ele não amaldiçoou Deus. Com certeza foi um momento dolorido para ele, né? Foi até também acusado ali injustamente pelos seus amigos, mas nós podemos ver que no final do livro de Jó, Deus restaurou a sua vida, né? Deus trouxe coisas que traziam alegria para a vida dele novamente. E ele mesmo declara no capítulo 42, olha, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos podem te ver, né? Então Jó amadureceu através do sofrimento, né? Ele conheceu Deus de uma maneira que ele não conhecia ainda. E às vezes acontece isso conosco, queridos, porque muitas vezes quando as coisas estão bem, nós não paramos para olhar para o alto, né? Nós não paramos para dar atenção para o nosso Senhor. Infelizmente, você, nesses momentos de angústia, de dor, que nós nos aproximamos mais do nosso Senhor, em oração, em busca de auxílio, ajuda, né? Todos sabem que eu passei, né, por um tempo de angústia e aflição, esses últimos 3 meses da minha vida, a igreja esteve orando por mim, né? E foi um momento que eu conheci o Senhor de uma forma que eu nunca tinha conhecido, mas por conta do sofrimento, por conta da dor, né, da perda de um ente querido, né, que eu tanto amava, no caso a minha mãe. Mas eu amadureci muito, queridos, e sou grato a Deus por isso, né, pelo novo homem que eu sou, né? Estou sendo ainda lapidado, transformado, tá joia? Agradeço a igreja por estar comigo nesse momento. Mas é importante, querido, a gente ter fé, paciência na tribulação, né? E se alegrar na esperança de que Ele está conosco, querido, nesses dias. E olha só, eu queria citar aqui um texto, né, quando Paulo fala sobre alegria, na carta aos Filipenses, né, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, alegrai-vos, né, ele exorta, né, os cristãos da cidade de Filipos a se alegrar no Senhor, né, a se regozijar nele. E só que tem um detalhe, eu não sei se você que está me vendo aí agora, você sabe, Paulo quando escreveu essa carta ele estava preso, ele estava na prisão, ele tinha sido preso, estava encarcerado por conta do evangelho, como eu falei para vocês, era perigoso, né? Você ser um discípulo de Cristo naquele primeiro século da igreja. Só que a alegria do apóstolo Paulo, ela não dependia da circunstância, ela não tinha a ver com as coisas materiais desse mundo.
E você fala, Emerson, poxa, né, mas como, né? Você pode pensar, pô, ele estava preso, mas estava encorajando as pessoas a ter alegria, justamente por isso, porque ele não dependia, queridos, da situação. Se a situação estava boa ou não para ele. Ele mesmo vai dizer que tudo ele podia naquele que o fortalecia, né, nesse mesmo capítulo 4. Então, queridos, a nossa alegria ela não deve depender de pessoas, ela não deve depender das circunstâncias, de questões materiais. A nossa alegria deve depender do nosso relacionamento com Cristo, da nossa vida em oração. Certa vez eu vi o pregador John Piper dizer que aquele que tem Deus é feliz. Queridos, é verdade, porque Ele é tudo para a nossa vida, né? Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas, sobre os segundos, né? Sobre o ar que respiramos, as moléculas, né, criadas, todo esse ecossistema que existe, queridos. Esse vírus está tudo sobre o controle e a soberania dele. Então nós devemos exercitar nossa fé nesse tempo, tá joia, queridos? E para encerrar, a última parte do texto vai dizer perseverar em oração. Olha só, perseverar. E muitas vezes, né, eu me lembro aqui de quando Jesus fala para os discípulos, né, lá no Getsemane, Pedro, Tiago e João, vigiar e orar, né, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e depois ele volta. Ali os discípulos estão dormindo, né, talvez por estarem cansados, todo o estresse do momento, né, não sabemos ao certo, mas eles estavam ali dormindo, né, eles não conseguiram perseverar em oração. E outro dia eu estava pensando, falei, nossa, né, nós cristãos dos dias de hoje muitas vezes somos iguaizinhos aos discípulos. Deus nos chama para orar, pede para a gente ficar atento e alerta, e nós, né, nos distraímos. Às vezes você não dorme, mas você se distrai com o celular, uma conversa que talvez seja assim fútil, né? Um tempo gasto com coisas que são desnecessárias, enfim, outros às vezes vícios e pecados que nós temos, infelizmente. Tá, joia, queridos? Mas esse é um tempo para oração. Às vezes esse tempo que você está em casa é um tempo que Deus está te dando para você orar, né? Para mim orar mais, né? Se aproximar dele. A palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, em Jeremias, né? Quando me buscar de todo o vosso coração, queridos. Então, se não for de todo o coração, nós não vamos ver o nosso Senhor, né? Nós precisamos sim estar com o nosso coração voltado. Então, a oração é algo essencial, né? A palavra fala, orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5. Paulo fala para a igreja de Tessalônica, orai sem cessar, dando graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então é esse o texto que eu gostaria de compartilhar. Essa é a palavra, né? Um pouco daquilo que eu compartilhei ontem com a igreja ali, na transmissão ao vivo via Facebook. Agora estou fazendo essa gravação em casa aqui para o YouTube, né? Para aqueles que não puderam ver no Face, está acompanhando aqui. Tá joia? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a tua vida, a tua família nesse tempo, né? Que o Senhor guarde também a nossa nação, né? Todos os funcionários ali que estão trabalhando, todos os trabalhadores que estão envolvidos com a questão da saúde pública, segurança, economia, nossos governadores, nossas autoridades, que Deus dê sabedoria para eles nesse tempo. E guarde também as famílias que estão de luto, né? Ao redor do mundo por conta desse coronavírus, tá bom? Deus abençoe. Qualquer coisa você pode ter mais informação através lá da nossa página, né, no Face, do nosso grupo, você que é membro, né? Para você que não é membro, nós temos a nossa página e o nosso grupo fechado no Facebook, tá joia? E temos o nosso canal agora aqui, BVJ, na Igreja Batista Vila Jockey, São Paulo, aqui para todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Qualquer coisa fica ligado aí nos avisos aí do seu líder de pequeno grupo, de célula, que o nosso pastor vai estar passando mais informações, tá? Deus abençoe, igreja. Fica na paz.